Vamos ler em Gênesis, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 17. Vamos ler o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore, esta mesma árvore que Deus proibiu, era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos ler versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Só isto que vamos ler. Nós acabamos de ler de uma história que provavelmente aconteceu há mais de 6.000 anos atrás. Não sabemos por quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim, naquele estado de inocência. Um mundo novo, um paraíso, aqui neste mesmo planeta, nesta mesma terra onde você e eu estamos vivendo, nascemos e estamos vivendo. É neste mesmo lugar que Deus preparou para os nossos primeiros pais habitarem, num estado de inocência, em plena comunhão com Ele. Nada faltava para este casal. Deus
tinha cercado eles de bênçãos, de todas as bênçãos. E a maior bênção que um ser humano pode ter, mesmo no seu estado de inocência, eles não estavam completos sem a presença de Deus. Notaram que depois do pecado, eles fugiram de Deus. Antes, eles apreciavam a presença de Deus, pois não tinha nada que impedia, que os separava dele. Ambos tinham prazer em receber Deus. Gênesis capítulo 2, você pode ler, vemos Deus em comunhão plena com o homem, trazendo os animais para Adão, ambos amigos, Deus e o homem, para ele colocar os nomes para os animais, e os que o homem colocou, Deus não mudou, Deus não disse eu tenho um melhor nome, mas havia comunhão entre o homem e Deus, havia concordância. Mas não sabemos por quanto tempo isto durou. Deus cercou o homem de todas as bênçãos. Não havia dor, não havia morte, não havia sofrimento. O homem podia trabalhar, lavrar a terra, como ele era um paraíso, mas Deus disse para o homem guardar e trabalhar e lavrar na terra. No paraíso as pessoas trabalham também. O homem estava cercado de todas as bênçãos, nada lhe faltava. Apenas Deus deu o mandamento para eles. Foi onde nós lemos. Todas as árvores serviam de alimentação para eles. Apenas uma Deus proibiu. Deus estava fazendo um teste com os nossos primeiros pais. Olha, vocês podem comer de todas as árvores. Tem muita árvore, muita fruta no mundo, né? Imagina. Só uma árvore e o fruto desta árvore. Ela traz o conhecimento do bem e do mal. Ela vai mexer na estrutura da alma de vocês. Então vocês não podem comer. As outras serviam para a alimentação física deles. Mas esta aqui, vocês não podem comer. Por quê? Deus também não escondeu. Deus não esconde nada das pessoas. Os homens que se escondem de Deus, porque no dia que vocês comerem, certamente vão morrer. No capítulo 3, nós lemos de Eva, primeiramente, não levando em consideração o que Deus havia falado. Nós lemos lá, e você ouviu, que ela olhando para o fruto daquela árvore, era uma árvore atrativa. Mas Deus disse que morria. A morte tem atração para as pessoas? Quem é que deseja a morte? Mas note, meu amigo, o pecado tem um sabor que engana. Ele tem cor que mente para nós. O pecado promete coisas que é mentira. E ela, como você, e eu, e todo este mundo, desobedeceu a Deus. Deus não estava brincando.
Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, Ele não está brincando. Imediatamente, a vida mudou para eles, trazendo consequências eternas. Pois é, mas só isto? Só. Desobedecer a Deus não é pouca coisa. Pecado no pecador não é pouca coisa. Eva, como nós lemos, achou atrativo. O mundo não condena o pecado. O governo também não condena o pecado. Não existe um freio. Existe, como nós vemos, que depois isto veio à tona, existe uma consciência no ser humano, existe uma consciência em cada pessoa, porque logo após, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi se esconder de Deus. É isto que o pecado faz. Não tem pecador correndo atrás de Deus, tem pecadores fugindo de Deus. Eles querem se esconder, não querem ter comunhão com Deus, porque aquilo do jardim já se foi, e há muito tempo. Todos os pecadores precisam agora da salvação que Deus tem para oferecer. Se querem um dia voltar a ter comunhão com Ele, só Deus pode salvar você. Só Ele pode mudar o que Adão e Eva iniciaram e os filhos depois deles dão continuidade, que é você e eu. Nós vemos que a consciência logo despertou. Tem alguma coisa errada. O coração já via Deus em distância, contrário aos seus desejos, aos seus apetites, à sua vontade. Antes ele tinha prazer de estar com Deus, passar momentos com Ele, agora não. Agora o tino, o que vai fazer é se esconder de Deus, é fugir. Mas qual é o problema? Qual é o problema que tem em Deus? O problema não é estar nele, está em mim. É eu que não quero Deus. É eu que sou o pecador. Quando Deus foi lá no jardim, como era acostumado, eles estavam lá dentro do jardim ainda. Deus chamando por Adão: Adão, onde estás? O que Adão disse? Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Tem uma coisa aqui dentro que foge de Deus. Tem medo de Deus. A boca pode dizer que gosta de Deus. E até pode sorrir, como fizeram para o Senhor Jesus. Os mesmos que disseram para Ele: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Depois estavam gritando contra Ele: crucifica-o, crucifica-o. Não queremos que este reine sobre nós. Então havia algo aqui dentro de Adão, e existe algo em cada pecador que teme a Deus, quer se esconder de Deus, quer fugir de Deus. A pergunta foi para Adão: Adão, ele disse: olha, eu estava nu e eu me escondi. Pois é, mas quem te mostrou isto? Pois é, o teu pecado. É os teus pecados que estão fazendo você se esconder de mim. É os teus pecados que estão te levando para longe de mim. Quem é que te mostrou isso, Adão?
Que tristeza, né? Que tristeza. O pecado é sério. Quantos sofrimentos, quanta dor, quanta loucura por causa do pecado. O homem imediatamente ele morreu espiritualmente ali, como Deus havia dito. Depois vem a morte física e enfim a morte eterna. Morte, morte e morte. As pessoas confundem essa palavra morte com fim, extinção, mas a morte na Bíblia não tem esse significado. A morte é separação. A primeira morte do homem, depois de estar inocente, foi a morte, a separação dele e Deus. Separaram. A outra morte, a morte física, em que separa o corpo da alma e espírito. O corpo fica aqui, a alma vai para a eternidade, ou para o céu, ou para o inferno. E enfim, a segunda morte é quando corpo, alma e espírito hão de ser lançados no lago de fogo. A Bíblia diz, aí está a segunda morte. Quer dizer, a separação definitiva e eterna do pecador de Deus. Então, morte não é o fim. Morte é separação. Você nasceu com a primeira sentença, eu também. Mortos espiritualmente. Separados de Deus, alienados de Deus. O pecador, ele quer estar longe de Deus, mas ocupado com os seus pecados. Mas Deus, ele sabe as criaturas que ele fez com tanto carinho, tanto amor. Ele sabe que o pecado é uma tristeza para o pecador. Que o pecado traz sofrimento. O pecador tem alguns momentos de prazer na vida, mas depois vem a tristeza, vem o vazio. E Deus não quer isto para os seres humanos. Não. A mensagem do Evangelho, ela traz uma boa notícia. Que Deus, ele quer reconciliar o homem, o pecador, este mesmo pecador que tomou espontaneamente a decisão de desobedecer a Deus e até hoje desobedece a Deus. Deus, ele tomou o passo para salvar, nos reconciliar com ele. Então, o pecado separa o ser humano de Deus. O pecador, ele tem prazer no seu pecado. Mas nós vemos um outro pecador, uma outra atitude do pecador em Caim. O filho do casal pecador nasce pecadores, não nasce anjo, nem anjinho. Pecadores nascem pecadores. Caim e Abel não eram diferentes dos seus pais. Não nasceram em inocência. Nasceram como pecadores. E nós vemos o grande erro dos pecadores para se aproximarem de Deus. Nós vemos que Abel, ele reconheceu que os seus pecados, a sua culpa, o impedia dele chegar na presença de Deus sem nenhum substituto, sem alguém que pagasse o preço por causa dos seus pecados, porque esta relação foi cortada. Agora há necessidade de um substituto, um mediador. Lá mesmo no jardim, Deus, através daquela veste, ele fez para Adão e Eva, porque o que eles fizeram não serviu. Ensinava. Deus sacrificou um ou mais de um animal para vestir eles. Então, Abel,
seguiu o modelo de Deus. Uma vida tem que ser dada. Deus ensinou isto lá no jardim para os meus pais. O que ele fez? Seguiu o modelo de Deus. Mas Caim, qual é a atitude da religião do pecador? Como é? Nós lemos que em Abel, Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Mas no caso de Caim, diz que Deus não aceitou Caim e nem a oferta dele. Porque a oferta faz o ofertante. O ofertante, a ideia da oferta está no ofertante. Se a oferta não tem valor, o ofertante também não, porque a oferta está errada, porque o ofertante também está errado. Já no caso de Abel, a oferta estava certa, porque o ofertante estava certo. Então Deus aceita a oferta e o ofertante. Qual é o seu plano de um dia chegar no céu? Resolver o assunto dos seus pecados. Você já se sentiu como Abel? Eu preciso de um substituto. Para me apresentar a Deus, eu preciso de alguém que perdoe os meus pecados. Alguém que tire os meus pecados. Alguém que mude a minha vida. Alguém que me salve. Esse é o seu pensamento? Abel tinha esses pensamentos e agiu assim. Caim, para ele o pecado não era problema. Não era. Ele era um pecador. Nós vemos, não lemos, mas você deve saber a história. Ele matou seu irmão Abel. Ele era um pecador e um pecador disposto a pecar o quanto pudesse. Ele não queria reconciliação com Deus. Porque Deus disse, porque Deus não aceitou a oferta dele, então ele ficou aborrecido com Deus. Deus falou com ele, por que descaiu o teu semblante? Porque não deu certo o teu meio de salvação? Por que tu está irado? Se você mudar a tua atitude e fazer que nem o teu irmão, você não vai ser aceito? Deus aconselhou ele. Deus queria ajudar como quer ajudar todo pecador, mas ele se manteve indiferente, rebelde. Ele não queria se humilhar, ele não queria se arrepender dos seus pecados, ele não queria reconhecer que ele precisava de um sacrifício como Abel. Ele se achava autossuficiente. Ele ofereceu a Deus o fruto do seu trabalho. Ele se achava importante. Se Deus não me aceita a mim e os meus esforços, os meus frutos, o meu trabalho, como eu sou, então também não quero. Sabe que tem muita gente assim, incrível que pareça? Tem coragem de resistir a Deus. Mas por que fazem isto? A Bíblia diz que o pecado engana. O engano do pecado. Não somente isto, o pecado endurece o pecador a ponto dele se tornar insensível. Ele não vê, ele não sente mais, que nem uma carne no corpo que está aí morta. Ele não sente, pode cortar, pode colocar no fogo, pode fazer o que quiser, ela não sente. Assim é o pecado, ele vai cauterizando e ele se sente bem. Bem longe de Deus. Não sei qual é a sua atitude com tudo isso, mas você tem que tomar uma decisão.
Porque todos nós estamos viajando para a eternidade. Aqui nós não vamos ficar, não é mais o paraíso. Não. O jardim do Éden foi fechado, havia aquele querubins com a espada inflamada por toda a volta, não pode mais voltar. Mas Deus providenciou um meio. Salvação. Não para levar para o jardim do Éden, mas para levar pecadores para o céu. E esta salvação já está preparada e foi preparada pelo Filho de Deus. Ela está hoje disponível para você aproveitar desta salvação. Para você ser salvo, você precisa querer essa salvação. Sim. Como Caim, ele não queria salvação. Ele não queria o modelo de Deus, o padrão de Deus, o meio de Deus. Abel aceitou, ele queria. Abel aprendeu com o que Deus fez lá no jardim e ele seguiu o mesmo modelo. Ele confiou em Deus. Hebreus diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior e melhor do que Caim. Para você ser salvo, depende da sua obediência, do seu coração obediente, obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? O que Deus diz para o pecador obedecer? Ele manda crer no Filho dele como Salvador pessoal. Ele indica o seu Filho como Salvador do mundo. Mas antes de terminar, eu não posso deixar de avisar a todos aqui. Como você nasceu, como eu nasci. A sentença que você ouviu esta noite, todos ouviram aqui. Já se cumpriram a primeira na sua vida. Aquele cemitério aqui perto, já se cumpriu a segunda para todos que estão lá. E em breve, no tribunal, no grande trono branco, essas pessoas que partiram sem a salvação, pessoas entram no inferno, até comparecer diante do trono branco para receber a segunda morte, separação de Deus para sempre. Então, meu amigo, você que não tem a salvação, se eu fosse você, se preocupava com este assunto. Você está caminhando. É questão de tempo. Com a sua morte física, fecha para sempre a porta da oportunidade para a tua salvação. Você fechando os olhos nesta vida, estará perdido para sempre. Esta hora, sem dúvida, há muita gente chorando diante de um caixão. A perca daquela pessoa e a sentença que Deus deu, ela é real. Ela é real. As pessoas têm sentido na sua própria vida, na sua própria família. Vai chegar a sua vez. O problema não é aqueles que estão chorando à beira do caixão. O problema é aqueles que estão no caixão, chorando no inferno. Esse é o problema. Aqueles que estão vivos ainda podem ser salvos, mas aquele que está ali
e já está no inferno. Terminou a oportunidade. Espero que você se sinta avisado esta noite. Que você não brinque com a única alma que você tem. Deus, quando preparou a tua salvação, a minha salvação, Ele não estava brincando. Ele tratou com seriedade o seu filho. E Ele cobrou nele a dívida dos teus pecados, dos meus pecados, toda. Sem esquecer nenhum pecado, para oferecer uma salvação de graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, a tua salvação, o Senhor Jesus tratou com capricho, com carinho, com eficiência. Ele gastou 6 horas na cruz, cuidando de você, da tua salvação. Ele disse para todos ouvirem: a tua salvação está consumada. Está. A sentença de Deus no jardim pode ser interrompida com a salvação que eu estou preparando. E está consumada. O que você faz? Aceita. Uma criança pode aceitar. Uma criança. Eu deixo com você. Eu já aceitei a minha. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Crê no Senhor Jesus Cristo. E você também será salvo. Vamos orar.